Senhor, nós te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos no teu nome, para receber de ti toda a instrução, Senhor, para que o nosso coração possa estar a cada dia mais limpo de nós mesmos e mais vinculado a ti. Senhor, Amém. traga para nós aquilo que é necessário nos nossos dias, para que a gente tenha a prática do exercício da nossa fé diante das circunstâncias. Amém, Senhor. Agradecemos por cada irmão que está aqui. Pedimos a Ti o socorro para o nosso coração, a iluminação para o nosso coração, que o Senhor mesmo fale as palavras de hoje para que possamos enxergar cada vez mais, Senhor, aprender cada vez mais de Ti, estar cada vez mais santificados para Ti. Te Amém. agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor. Então, irmãos, hoje o sentimento, na verdade, foi assim: ia trazer uma palavra, estava contando para a Lília, né? E no caminho, quando vinha, o Senhor foi quebrantando, quebrantando, quebrantando. É totalmente diferente do que ia trazer, né? E, irmãos, você sabe que o assunto que nós vamos desenvolver é um assunto muito importante, até o Marcos está ali, ó, e é importante ele entender essas coisas e cada um de nós confirmar de fato o que no coração já está claro, mas é importante nós revermos e confirmarmos aqueles pontos da verdade. E o assunto é o Filho de Deus. Aqui Amém. eu vou compartilhar aqui uma tela com os irmãos. Vamos ver se aparece aqui. Isso aqui. Os irmãos estão vendo aí? Sim. Tá ótimo, Vamos ver. irmão. Tá ótimo aqui. Deixa eu só colocar aqui o. Vamos ver. Aqui. Ô, irmãos, aqui o assunto vai ser o Jesus, o Filho de Deus. Nós sabemos que quando nós abordamos a pessoa de Jesus como Filho de Deus, sempre nós vamos encontrar isso no livro de João. Por quê? Porque quando nós vamos aos evangelhos, né? Aqui tem umas figurinhas para a gente poder destacar, né? Nós temos os quatro evangelhos. E os quatro evangelhos apresentam a Jesus. E cada um deles vai falar de uma perspectiva, de uma maneira, vai apresentar Jesus de um jeito. Por exemplo, Mateus, né? Nós sabemos quem era Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. E naquele tempo, um cobrador de imposto era muito rejeitado. Mas olha como que é a misericórdia do Senhor. Deus escolheu uma pessoa que era, vamos dizer assim, não muito aceita como Mateus, cobrador de impostos, para escrever e apresentar a Jesus como rei, como filho de Davi. É interessante, irmãos, nós não vamos abordar a questão dessa perspectiva de Mateus, né? Porque nós precisamos lembrar que o Marcos já vai apresentar Jesus como um servo. Ele era um servo, né? O Marcos. Marcos era alguém que vai mostrar o lado de Jesus como aquele que veio para servir nesse mundo. Agora, Lucas, que era um médico, né? Vamos falar assim, o médico é o mais adequado para falar ou apresentar a Jesus como um homem, certo? Mas João, irmãos, o livro de João, ele é totalmente diferente. Por quê? Vamos falar uma coisa. Quem que era o João? João era um dos discípulos de Jesus que era considerado o discípulo, quem lembra? Amado, né? O discípulo amado. E ele, como pescador, ele amava a Jesus e Jesus amava ele. Então, é totalmente diferente a perspectiva na qual vai apresentar a Jesus. Você pode ver, por exemplo, quando nós vamos nos três evangelhos, vai apresentar Jesus como descendente, vai apresentar a descendência dele. Quando você vai na genealogia, que vai apresentar a Jesus como filho de Deus, vai começar com que versículo? João, versículo 1. 35.
O É, verbo de Deus. o Ah, tá. verbo, lembra o versículo? Só que não vamos entrar ali ainda. Eu só estou fazendo um spoilerzinho só para nós apresentarmos. Eu queria ler com vocês o É o último 1,14, né, versículo. irmão? Eu entendi. Pode falar, irmão. Tá ouvindo? Acho que tá com problema, né? Não tá? Para mim tá ruim, Tá Ah, ok travou? aqui. O teu tá para bem? Não, tá aqui o ok. Vitor, O irmão Mauri, o teu né? tá bem? Eu perdi o que ele Tá falou. ótimo. Tá tudo bem Ah, tá aqui. ótimo. Então, estou vendo aqui. É. Voltou, irmão Faganelli? Voltou, irmão. Ah, tá. Então, no primeiro versículo do livro de João, do Evangelho de João, versículo 1, vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu queria ler com vocês, antes de desenvolver, o último versículo. O último versículo, que é capítulo, aqui inclusive está, se os irmãos quiserem olhar, que está aqui, né? João 21, 25. Olha que interessante. É João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem mesmo nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Já pensou, irmãos? Então, Verdade. esse Filho de Deus, que vai ser mostrado agora as origens dele, ele veio fazer obras da parte de Deus. E que as obras que ele fez, João vai relatar, né? Que não alcançaria os livros do mundo para relatar o que ele fez. Deus seja louvado, irmãos. Vamos começar, irmãos, nossa consideração com um versículo muito importante, que é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, Antigo Testamento. Aqui eu fiz um destaque, vou mostrar para os irmãos, né? Algum irmão quiser ler? Está aberto, irmão Faganelli. Tá falhando para mim, eu acho que eu vou. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Olha, nós aprendimos de uma maneira no passado, né? Fomos instruídos de uma maneira, mas quando a gente vai nas escrituras, vai esvaziado daqueles ensinos, daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, às vezes o Senhor te mostra de outra perspectiva as coisas. E é importante, irmãos, nosso estudo, nossa análise, nossa procura, nossa busca, não só ficar numa só versão das escrituras. Por exemplo, aqui eu tenho três versões bíblicas para considerar esse versículo. Aqui, se os irmãos olhar, eu tenho a transliteral, texto literal, né? Tenho uma Reina Valera e tenho o texto Receptus. E eles vão apresentar de outra maneira. Ó, e tu, Belém Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, todavia de ti me sairá, essa palavra, né? O que governará Israel, cujas saídas, dizem, não diz origem, cujas saídas são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. As três versões têm a similitude, o parecido nas traduções, né? Mas, se você for na tradução ARA, aqui nós usamos a atualizada, ele não usa essa aqui, cujas saídas. Você pode ver aqui, a Reina Valera também vai falar, né? O que o Senhor, e suas origens, vai falar aqui na Reina Valera.
E aqui no Receptus vai falar também, cujas saídas são desde os tempos antigos. E aqui, irmãos, nós estamos falando uma profecia no Antigo Testamento da o aparecimento do Filho de Deus. Então, aqui você vai ver, passaram quantos anos se passaram para que essa profecia se cumprisse. Mas aqui ele vai mostrar sobre essa cidade, né, Belém, da qual ia sair o Senhor Jesus, pequena entre elas, mas todavia dele ia sair, né? Essa palavra sair, ia sair de onde? De Belém. Mas quando você entra na segunda frase, diz cujas origens, vai falar na outra versão, aqui vai falar cujas saídas. E essa palavra saídas, irmão, vai retratar como um nascimento, ou como um surgimento. Então, veja bem, quando nós formos, por exemplo, vamos entrar aqui num um versículo para nos ajudar, né? Ó, aqui vamos entrar em Jó. Não sei se os irmãos podem enxergar aí. Jó 38, versículo 28 e 29. Ó, nós estamos analisando aquela palavra, cujas saídas vai falar aqui, ó. Versículo 28. A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas de orvalho? De que ventre saiu o gelo? Ou quem gerou a geada do céu? Então, aqui nós temos a primeira palavra mencionada, saiu, como algo gerado, ou como algo que surgiu. Você está vendo? Outro versículo é em Jeremias 20, 18. Aí vai deixar mais claro ainda. Ó, cujas saídas lá de Miqueias traz essa palavra aqui, ó, porque saí do ventre materno. Então, lá, quando ele disse cujas origens são dos tempos eternos, ele está saindo como que foi gerado, ou que saiu de alguém, tá vendo? Aqui, claro, logicamente, está mostrando como um nascimento. Aqui, Jeremias está fazendo essa comparação, né? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Ele está fazendo, Jeremias está comparando, mas o que nós estamos analisando com esse é a palavra sair. Ó, tem mais outro versículo, que é o Jó também, capítulo 1, versículo 21. E disse: não saí do ventre de minha mãe. Tá vendo? Sim. Novamente. Então, voltando de novo para aquele versículo que nós estamos vendo. Ó, e tu, Belém, Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, todavia de ti me sairá aquele que há de governar Israel, cujas saídas, diz aqui, né? Cujas saídas são desde os tempos antigos, os tempos da antiguidade, viu? Isso aqui, irmãos, é muito importante porque nós estamos considerando, o que nós estamos considerando? A origem do Filho de Deus, Amém. viu? Então, nós temos, vamos falar assim, uma ideia, às vezes, o ensino que nós recebemos, que nos dizem que filho de Deus, o termo filho de Deus, aparece apenas quando ele nasce de uma mulher. Mas aqui, o Senhor nos está mostrando a origem, o aparecimento do Filho de Deus, que são dos dias da antiguidade. Já está sinalizando, né? Exatamente, está sinalizando. Olha que impressionante, irmão. Ó, voltando aqui de novo. Agora, claro, logicamente, nós vimos agora de uma maneira com versículos do Antigo Testamento. Agora nós vamos usar, irmãos, e isso aqui, irmãos, é importante, porque o próprio Senhor vai falar isso aqui. Olha que impressionante, João 8,42. Olha o que vai falar, João 8,42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim da Maria. Não, vim de Deus. Olha que interessante, irmãos. Ah, Então, Ele,
É interessante, sabe por quê? Porque Sim, vim pode do falar. Pai e entrei no mundo. Isso, muito bem, Agora eu irmão. deixo o mundo e volto para o Pai. Isso, irmão. Você vê que impressionante isso aqui? Você está pegando? E Sim. aqui estou. Eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E nós, não sei se os irmãos lembram, nós tínhamos lido outro dia um versículo, irmãos, e esse aqui seria bom nós lermos, né? Sim. Capítulo 4 de Gálatas. Vamos lá, vamos ler juntos. Capítulo 4 de Gálatas. Versículo muito conhecido, né? Muito lido, né, por nós. Versículo 4. E nós falamos assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. E isso aqui, irmãos, nos localiza agora pelos versículos que nós lemos. Jesus Sim. falou: eu vim de onde? Do Do Pai. Meu ventre Pai ou e vim o de Pai. Deus? Você está vendo? O versículo mesmo está dizendo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, agora sim, nascido de mulher. Você está vendo? Sim. E nós tínhamos questionado que se nós estamos querendo dizer que, porque o versículo vai terminar dizendo, né? Nasceu de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebessem a filiação. Agora, veja bem, o próprio texto deveria dizer, para nos localizar de uma maneira adequada, eu fez nascer a meu filho de uma mulher para enviá-lo debaixo da lei para resgatar. Mas o texto não fala isso. O texto diz que primeiro enviou para depois o quê? Foi depois de nascer. Para depois nascer. Tá vendo como que nós precisamos atentar para o próprio versículo? O Sim. próprio versículo coloca primeiro enviar para depois nascer. Agora a pergunta que nós precisamos, de onde que ele enviou para nascer de uma mulher? Onde que ele estava para poder enviar e nascer de uma mulher? Sim. Você está vendo? Nós precisamos ler adequadamente. E isso nos ajuda, né, irmãos? Voltando aqui no nosso slide. Nós estamos lendo aqui, João, né? Aqui tem outro versículo, João 13:3. Quem achou pode ler. Ou que você lê aqui, João 13:3. isso. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e Aí, voltava para Deus. aí, de onde que ele via? Veio do Pai. Impressionante, não é impressionante esse versículo, irmão? Sim. Agora tem um Então, outro quando versículo ali enviou, embaixo que é aqui no João Gálatas, desses. enviou, né, irmão? Você está vendo? Deixou a glória para estar aqui. Foi enviado para cá. Muito bom, irmão, muito bom. Isso aí. Ó, você tem João 16:27. Olha que impressionante esse texto também. E aqui, irmãos, presta atenção porque é fantástico essa leitura aqui. Eu achei muito impressionante. Fala assim, porque o próprio pai, acharam? Mas o que é? 16, 27 e 32. Do 27 ao 32. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Isso aí, só um pouquinho. Tá? Aqui, irmão, você lembra que o próprio Senhor falava, às vezes, por parábolas e eles questionavam, muitas vezes, né? Jesus Sim, falava e ele dizia, por que o Senhor fala por parábolas? Por que não fala diretamente?
Aqui os discípulos usam uma palavra que não fala com figura, fala claramente. Os discípulos estão aceitando, concordando e até, vamos falar assim, confirmando que ele vem de onde? De Deus. Então, para eles não é uma parábola isso aí. Não, Para eles, eles têm certeza que ele vem de de Deus. Deus. Você lembra quando ele levou os seus discípulos lá em Cesareia e perguntou para eles: quem disse o povo que eu sou? Ali, logicamente, vão falar, né? Eles dizem que tu eres Elias, que eres um profeta. Mas o Senhor vai perguntar algo pessoal. Mas vocês, meus discípulos, quem sou eu para vocês? E ali Pedro vai responder, né? Tu és o Cristo, o Sim, Filho de Deus vivente. E aí o Senhor vai elogiar ele, né? E vai falar assim: bem-aventurado ele, Simão Pedro, porque isso não te revelou não foi carne e carne e sangue que sangue. te revelou. Isso. Mas agora tem outro detalhe nessa afirmação. Eles reconhecem que ele é o Cristo, eles reconhecem que mais? Que é filho de Ele é o Filho de Deus. Deus. Mas agora, irmãos, eles estão reconhecendo que ele vem de Deus, que ele veio de Deus. Você está vendo? Sim, É muito importante nós entendermos essa apresentação que nós estamos fazendo, porque Jesus, como Filho de Deus, não é alguém que surgiu quando ele nasce aqui no mundo. Ele é antes. Isso está nos mostrando. Olha, irmãos, vamos ler uns versículos aqui, eu não tenho no slide, mas eu acho que vale a pena. É João sim. 6:62. Vamos ler esse aí. Algum Muito irmão que claro esse procure. versículo, irmão. Muito claro. Muito claro, né, irmão? Muito claro mesmo. João 6:62. Viu, Bom, é o Marlon, você procura João 3:13, Marlon. irmão, é É, o como é que é o versículo lá? O Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo, né? isso. Muito bem, irmão. Aí, glória a Deus. É Quem João achou? 6. 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí, então, se nós trazemos a Jesus como alguém que nasceu apenas aqui e que nunca existiu, então nós estamos deixando de lado o que a revelação das Escrituras nos traz. A palavra de Deus nos mostra a Jesus como Filho de Deus, não porque ele se tornou Filho de Deus, é porque ele era Filho de Deus. Você vê a distinção? Ele já está declarando de onde vem. É muito importante. Ó, você pegou aquele versículo, não lê ainda, irmão. O irmão Maurício, você pode pegar Provérbios 34? Posso, irmão? Qual Olha que é o que do Marlon? interessante isso aí. É, o Marlon ainda segura, Marlon. Não lê ainda. Mas qual é o do Marlon? João 13. Dele é o João 13, não, 3:13. Pode ler, irmão? Pode ler, irmão. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Meu Quem Senhor. estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é Que que isso? sabes. Oh, meu Amém. Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, Aleluia. Deus. Ô, Marlon, não lê ainda. Não lê, porque esse aí para fechar esse versículo. Mas o irmão Faganelli, você procura Provérbios 8:22 até o 27. Aí que lindo, irmão. Provérbios 8, Provérbios 8:22 até o final. 22. É. Opa, vou ler errado aqui. 8, 22. Vamos lá. O Pode ler, irmão. Senhor me instruía no início
de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ó, irmão, aqui só para antes de você ler, sabe de quem está falando aqui? Da sabedoria. E a sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo. Pode ler, Sim. O 22. pode ler. Leia de novo, sim, O irmão, Senhor me 22. consumia no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Pode continuar lendo. Desde a eternidade foi estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver o abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava Aleluia! as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, né? Quando Sim. fixara ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Tá bom aí. Então, tá bom? Tá bom aí, irmão. Você Eu vê que ia impressionante. até esse aqui só. Então, eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Aí, Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. que é Então, tremendo, ele né, estava irmão? com o pai, né? Meu Deus do céu. É impressionante, é glorioso, né, irmãos? O Marlon, você lê agora o versículo, por favor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a Sim. saber, o Filho do Homem que está no É, céu. bem, Irmãos, eu acho que são provas incontestáveis da preexistência do Filho de Deus. bem, E, ao mesmo tempo, da deidade do Filho de Deus. Nós temos muitos versículos, eu simplesmente colocando alguns, né? Mas nós vamos continuar analisando uma coisa que é importante para nós desenvolvermos, que o versículo novamente aqui de Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, a última expressão aqui, eu vou mostrar para os irmãos. É esse. Isaías? Não, Miqueias. Claro, você pode. Aqui vai falar assim, esse versículo aqui na versão Reina Valera. A Reina Valera, ele vai distinguir essa última expressão. Eu vou ler para os irmãos aqui. Se os irmãos estão vendo aqui, né? Miqueias 5:2. Porém, tu, Belém Efrata, posto que és pequena para ser contada entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E suas origens são desde o princípio. E eu pergunto para os irmãos, mas você vê essa expressão? Suas origens são dos princípios, são desde o princípio. Que princípio, irmão? Depois que nós lemos Provérbios, nós lemos é, Provérbios 30, Provérbios 8, né? Precisamos voltar de novo ao Evangelho. João 1:1, novamente. sim. João 1, versículo 1. No princípio, Era o você verbo. está vendo? Desde o princípio, viu? O que fala lá em Miqueias? Aqui temos o mesmo princípio. No princípio era o Era o verbo. verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Quem acha Colossenses 1:14? Olha que impressionante. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sim, Aí o 15, né? Ou é o não? 15, isso. Este é a imagem do Deus invisível, o Aí, primogênito de toda a criação, pois pode ler. nele foram criadas todas as coisas. Aí,
Nele foram criadas Todas as todas coisas. as coisas. E ali, irmão, nós precisamos ir em Hebreus agora, né? Hebreus 1, 2 e 3. Olha aí como vai falar lá. Eu vou ler aqui para os irmãos. E havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as Todas as coisas, coisas. Fez. pelo qual Também, Fez o universo. também fez o universo. Meu Deus do céu, que é maravilha. impressionante, irmãos. Nós não podemos deixar de considerar uma coisa tão grande como isso. Verdade, Quem é irmão. Jesus Cristo? É muito impressionante, porque, irmãos, ele não é meramente um homem na qual Deus estava. Ele não é meramente alguém que fez a vontade do Pai. Nós precisamos ver a natureza e o caráter desse Filho de Deus, de onde ele provém, quais são as origens dele. E a Bíblia, ela não te deixa explícito que ele é Deus. Mas quando você vai ler Hebreus 1, 6, o próprio Deus vai falar para os anjos, né? Ou 3 que vai falar. Ele que é o resplendor ele é o resplendor da glória e a expressão exata Do seu de ser, quem? De de seu Deus, ser, de Deus, Gostou, senhor? sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à Ok. direita da majestade nas Amém, Pai. alturas. Obrigado. Glória a Deus, seu Pai. E Glória a Deus. tendo se tornado superior aos anjos, quando heredou mais excelente nome do que eles. Ó, e aqui você vai ler no 6, né? E novamente ao introduzir o primogênito. Nós tínhamos o primogênito, era aqui, né? Mas aqui diz que Depois de introduziu o o primogênito. primo. Onde ele estava? então, Lá no início. já Lá no, tinha o primogênito, tá já vendo? existiu. Tinha o Isso daí foi muito, primogênito, irmão. É o único filho de Deus, irmão. foi Irmão, muito como forte isso, né? é, Essa é revelação. é impressionante você trazer a leitura clara, né? Sim, Os discípulos não estavam vendo claramente agora que ele era o filho de Deus? Aí nós estamos vendo claramente agora que, assim, ao introduzir o primogênito, quer é dizer, se impressionante. ele está introduzindo é porque já Já existia. tinha. É verdade. Que coisa tremenda, irmão. Agora, olha aqui que Deus vai falar. Versículo 6 ainda. Ele diz, aqui diz, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, quem introduziu o primogênito? Deus. Ele vai dizer assim, e disse aos anjos de Deus. O que que diz? O adorem. Eu adoro. Mas não é para adorar só a Deus, irmão? É muito Você está bom. vendo, irmãos? O próprio Deus vai falar isso. Por quê, irmãos? Porque ele tem a vida e a natureza de Deus, e nele Ah, está tudo isso. amém, irmão. É Eu, nele Palavra, o hein? habita Pai. toda a plenitude da divindade, né? Ah, que tremendo, irmão. Que coisa Muito rico. maravilhosa, né, irmão? Glória a Deus, irmão. E Amém. você vê, irmãos, a gente. Eu lembro como que às vezes você vai ler condicionado ao pensamento de alguém e você perde aquilo que é essencial. Nós Verdade. quantas vezes não pegamos esse versículo de Miqueias 5:2 e dizemos assim, não, 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 esse aqui é dos tempos eternos, cujas origens é Deus que está habitando naquele homem. Mas não, ele está mostrando a origem daquele que vai sair de Belém. Você vê Sim, como o mundo agora é a origem dele, é dos tempos eternos. Essa é a origem, a saída dele. Ele sim. vem de Deus e ele volta para Deus. Isso é muito impressionante, é revelação. Muito. Amém. Precisa ter revelação sobre isso. Amém. Ô Amém. Marcos, se você pegar isso, ô Marquinho, no teu coração e guardar,
você vai ver ao Senhor Jesus como teu Deus e como teu Salvador. Você não vai ver só a Ele como um Salvador que veio a te livrar do pecado. Você vai ver a Ele como teu Deus também. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. É muito Glória a bom, né, Deus. irmãos? Muito Maravilhoso. bom. Um versículo que faltou aqui para ler, é Mateus 17:5, não sei se lemos. Vamos ver lá. Mateus 17. 17. Não leu ainda não. Não? Não. Vamos ler, Eu irmãos. já, eu já tinha lido, mas, agora há pouco, mas você não leu ainda não. Ah, não, né? Ah, então tá. Vamos ler de novo, então. Mateus 17:5. Mateus 17, versículo 5. Pode ler, Marquinho? Aí, 5 aqui. Pode ler, tá? Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Amém. Que coisa. Amém. Amém, irmão. Você sabe, irmãos, que nós vimos o testemunho dos homens, né? Vimos o testemunho de Miqueias, vimos o testemunho de Jeremias, vimos o testemunho de Salomão em Provérbios, nós vimos Salmos, nós vimos várias pessoas que deram testemunho da persistência do filho. Agora, vamos ler o testemunho de Deus que fala a respeito do filho? Vamos. O que Deus fala a respeito do seu filho? 1 de João, capítulo 5, versículo 9 ao 12. 1 João 9 ao 2. 13. Aqui é Deus dando testemunho. 1 de João, 1 João, capítulo 5, versículos 9 ao 13. Pedro, depois de Pedro. João 5. Pode ler. olá. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Aí. Ora, este é o testemunho de Deus, que lhe dá acerca do seu filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá Estas bom, coisas. tá bom, tá bom. Ó, o testemunho de Deus que dá a respeito do seu filho, nós lembramos Mateus 3, né? Lembra os irmãos Mateus 3, versículo 16? O que Sim, aconteceu? Vai lá, só lê lá. Esse aqui é o testemunho de Deus, né? sim, Irmão, pegando um ganchinho aí, o Sim. próprio 1 João, É, o versículo, acho que poderia acrescentar, o é. versículo 5, 7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, Isso, a isso. Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, Só um. porque a palavra é o verbo, que é o próprio Senhor Muito bom encarnado. esse versículo. É muito bom. verdade. Ó, Aí, acharam Mateus 3, desse 6, desse 7? sim, Mateus 3, né? Sim, irmão. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus mesmo falou, irmãos. Voz audível.
E Esse aqui, o Mauri, o Marquinho, irmão tá chamando a atenção nesse de 1 de João e esse de Mateus, o testemunho que Deus dá acerca do Filho. é É, isso, é impressionante. muito bom, É. irmão. O Marquinho também leu aquele de Mateus 17, né? Que ele no Monte da Transfiguração, lembra a voz de Deus? Sim, Este é meu filho amado, a a ele ele eu vi, ouviu. né? A ele eu Sim. vi. É o testemunho que Deus dá. Deus está dando testemunho, viu? Então você tem que caçar Mateus 3, desse 7, Mateus 17, 5, com 1 de João, capítulo 5, versículo 9 ao 13, para mostrar o testemunho de Deus a respeito do seu filho. Amém. É muito impressionante, né, irmãos? E ó, tem um versículo que faltou, que Aí é ele o. fala, e aquele que ele dá, aquele versículo que Deus dá testemunho também, né? Acerca de toda alma que não ouvir a voz dele será exterminada do meio do povo. Exatamente. E esse aí é o Moisés que vai dar testemunho. Moisés, capítulo 3 de Atos 3, 22. Muito bem lembrado, irmão. Marlon, vai lá, Marlon. Lê. Fala, Marta, o que foi? O, o irmão falou, então Moisés 3, deu meu filho foi Moisés 3? Eu falei, não, filho, Moisés não tem, não, é Atos. Não tem Moisés, né? Tá em Atos. Mas é Atos, né? Isso. 22, é 3, 22. 3, O Marquinhos, o Marcos vai ler, né? Vai, Marcos. 3, 22. E Peraí, Atos. 3, 22. 22 e 23, Marquinhos. tá. 23 e 23. Disse na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Amém. Que coisa, né? Muito bem lembrado, meu irmão. Isso aí é muito importante. Vamos ler um versículo é, para terminar esse ciclo de que nós estamos nos dando a persistência, e depois nós vamos entrar em outro aspecto, né? Agora, do aspecto de Deus como pai. Pai tendo um filho. Isso aí é impressionante. Agora vocês vão ver. Mas vamos ler 1,18 de João para terminar esse ciclo de apresentação da persistência do filho. 1,18 de João. Ok. 1,18. 18. Isso. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aonde que Bem, está? Aonde que tá está? no Em seio do Pai. João Não, no 1, seio do Pai. Está no seio do Pai, tá vendo? tá E é bem? que filho é? É unigênito. Esse Sim. filho que está no seio do pai, o que fez o pai com ele, segundo Hebreus 1:6? Ele desceu, né? Introduziu Entrou seu, pro mundo. introduziu seu primogênito no mundo. É isso. Ah, não é impressionante, irmão. Mas, Sim. irmão, você sabe que é impressionante quando nós vemos. Se você trazer todos esses versículos, você dá sequência e vai lendo com calma, o Senhor vai mostrar. É Não tem verdade. como você não enxergar que a pessoa de Cristo é muito mais do que meramente um homem que está andando na terra na qual Deus está. Você vê como Sim. nós rebaixamos a pessoa de Cristo ao fazer isso? É Porque, verdade. sabe por que que nós rebaixamos? Porque nós não estamos vendo a magnitude do que significa aquela expressão que Jesus falou em João 3,16. Todo mundo conhece, né? Porque Deus Amor, amou amor de tal maneira o mundo de Deus, Que que Deus, deu seu Filho, seu único, único filho único filho,
o unigênito de Deus. Vamos ler lá? Vamos lá. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. É o 3,17? 16. 16. Como? 3:16. Ah, tá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí. Ó, Deus deu seu filho unigênito. Quando que ele deu? Quando ele introduziu o primogênito no mundo. Aí. Mas era seu filho, irmãos. Era seu filho, irmãos. Você tá vendo? Que impressionante. O versículo está mostrando aqui, ó. Ele deu seu filho. Agora, imagina, irmãos. Agora você tem que caçar toda aquela experiência, por exemplo, Abraão levantando o cutelo, né? Ia, ia matar seu único filho, lembra? Porque Deus tinha Figura. pedido. Mas Deus segurou a mão dele. Não, você não vai fazer, eu vou fazer isso. Deus deu seu único filho. Sim. Você está vendo, irmãos? Nós precisamos enxergar o que significa essa entrega em resgate. Deus abriu mão de tudo que tinha. Ninguém pode falar a expressão do que significa a perda de um único filho. Mas o próprio Jesus, quando estava na terra, os irmãos vão lembrar de uma mulher que tinha um só filho, era viúva, e ela estava levando a enterrar seu único filho. O que que fez Jesus? Se compadeceu dela. Por quê, irmãos? Porque ele estava sendo entregue por resgate a nós. Ele é o único filho de Deus. A expressão único, unigênito, é o único gerado. Deus gerou esse filho. É seu único filho. Então, irmãos, assim meramente você levar lá como alguém que nasceu aqui na terra de uma mulher e que é um filho aqui na terra é muito superficial. Ele é muito mais que isso. As escrituras nos mostram, irmãos, que ele estava junto com o Pai, fazendo e formando o firmamento e criando todas as coisas. Vai Provérbios 8 lá e você vai ver Provérbios 30. E quando nós lemos lá em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos ao homem. Como é que nós vamos negar aqui que estava ali o Filho de Deus, irmão? Como é que nós podemos ser tão superficiais para não reconhecer que Jesus estava ali com o Pai? É verdade. É muito impressionante isso aí, irmãos. Esse é o plano que Deus tinha e seu filho, ele veio em resgate de nós. Não é que ele surgiu só da mulher. Você está vendo que mais que isso? Agora, você vai entender mais ainda lendo lá 1 João 4, versículo 9 ao 10. Vamos lá. E para terminar, que aí nós fechamos a reunião. Aí É fala muito para mais, viver em irmão, Cristo. mas aí eu acho que já com isso já deu mais ou menos para nós trabalharmos mais a palavra, né? Ô Marquinho, esse aqui você tem que pegar os versículos e depois você vai lendo mais, viu? 1 João 1 João, 4, 9. capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro, né? Depois vamos ler o 14. Nisto Se se manifestou o manifestou, amor de Deus sim, em nós, em haver sim, Deus enviado o seu Filho unigênito aí, ao mundo, para vivermos por meio dele. aí, Isto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. isso, hein? Lê 14 e 15 agora, irmão. 14, 15. Ao 14 e o 15. 14 e 15. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Mas você tá vendo? Deixa eu marcar Agora aqui. somos nós que damos testemunho disso, irmão. A pergunta é: eu creio que realmente Deus enviou? Puxa vida, irmão, que impressionante. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 15. Aquele que Aquele que confessar confessar
que Que Jesus, o Jesus Filho de Deus, Deus permanece nele. Amém. Aleluia! Amém. Oh, meu Deus! E ele em Deus. Deus seja louvado, irmão. Maravilhoso. Glória a Deus. Muito Amém. bom.